Hoje eu estou aqui ao lado do meu irmão Pedro Bispo, homem de Deus, uma pessoa maravilhosa. Eu estou muito feliz de estar aqui na chácara dele para ter esse bate-papo de crente. Eu louvo a Deus porque meu irmão foi uma pessoa que Deus resgatou do mundo. Ele era um cantor, Pedro Paulo, chegou a gravar alguns CDs e cantar em toda essa região, mas um dia ele entendeu que o importante para a vida do homem é aceitar Jesus como Salvador. E ele tem uma promessa de Deus na vida dele e está agora passando pelo processo para que esse projeto venha acontecer na vida dele, no tempo, na hora e no jeito de Deus. Irmão Pedro Bispo, eu quero que você se apresente aí para o nosso público, fale um pouquinho da sua pessoa, da sua trajetória. Glória a Deus, Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, me sinto privilegiado de Deus ter colocado você aqui e fazer essa visita. Primeiramente, quero dizer que você é muito bem-vindo aqui. Você sabe do carinho que eu tenho por você. Deus é testemunha da nossa amizade como irmão, primeiramente. E hoje, graças a Deus, como crente, nós temos uma outra irmandade, né? Pode-se dizer assim, né? Verdade. E eu, para falar a verdade, como eu já tenho falado em outras oportunidades, que até hoje eu não consigo entender, e ao mesmo tempo eu entendo que só Deus pode tirar uma pessoa dos prazeres do mundo e trazer para o Evangelho e fazer uma mudança. Hoje, graças a Deus, já está com 6 anos que eu me reconciliei, porque eu era desviado. E a minha experiência é essa, é que Deus, Ele é capaz, né? É como o primeiro milagre de Jesus Cristo, quando Ele transformou a água em vinho. E eu sempre falo para as pessoas que eu vejo quando as pessoas estão passando alguns momentos difíceis, que eu tenho a oportunidade de conversar com a pessoa, eu sempre falo, confia em Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele não precisa de uva para fazer vinho, entendeu? Então Jesus Cristo é desse jeito. Ele tem poder até para não precisar nem da água. Mas Jesus Cristo ele é especialista. Então o que eu tenho para dizer é assim, entendeu? É que Jesus Cristo, ele tem todo o poder. Porque não é ver falar. Eu vi isso na minha vida. Então eu só tenho que agradecer ao meu Deus, né? Porque eu estava naquela vida, mas eu tinha vontade de sair de lá. E o que eu não tinha? Era força. Mas a minha força é Deus. Então eu me sinto muito privilegiado. Quero mais uma vez, que nem eu já falei em outras vezes, agradecer a você por as suas orações. Eu sei que todo dia você orava ao meu favor e Deus do céu ouviu e atendeu. Irmão Pedro, eu sei que romper assim com a vida que você levava no mundo, cantando, nos palcos aí, animando as pessoas, de repente você parar com tudo de uma vez, aceitar Jesus e seguir uma vida nova com Cristo, já agora há 6 anos, isso não é uma coisa fácil, é uma renúncia dolorosa. Você vai abrir mão de prazeres, de aplausos, de lugares e de pessoas que estavam ao seu lado, te aplaudindo. Como que você tem vivido esses 6 anos assim, no anonimato, sem aqueles prazeres e aquelas oportunidades que você tinha outra hora? Rapaz, difícil mas eu sou seguro em uma coisa. Assim, por quê? Porque Jesus Cristo ele fez muito por mim. Ele fez muito por mim, eu vacilei muito, eu vi muitas vezes a mão de Deus me livrar da morte. Não foi só uma vez, como você mesmo é sabedor, que Deus ele me livrou da morte muitas vezes. E então é nisso aí que eu me seguro até hoje nos momentos difíceis da vida.
quando chega o desânimo. Porque o desânimo, o ser humano, todo crente sabe que chega na vida de todo mundo. Às vezes até o pensamento de desistir. Mas quando eu lembro do que Jesus fez por mim, aí não tem como desistir. Então é assim, se ele nunca desistiu de mim, não tem como eu desistir dele. Então, o meu prazer, a minha segurança está toda aí. É isso aí que faz eu passar por cima de todas as vontades de voltar para o mundo, de praticar as coisas erradas. A carne deseja, mas sempre que eu penso, aí vem no meu pensamento. Ele fez muito mais por mim. Aí é onde eu me sinto, como diz o dizer, eu me sinto de mãos atadas. Não tem como. Isso é muito importante, essa coragem, né, de romper com o mundo e aceitar o projeto de Deus, e também de você não estar apressado assim para fazer um sucesso no meio evangélico, mas esperar o processo, o tempo, porque existem promessas, e essas promessas não vêm da noite para o dia. A gente vê muitos artistas seculares que eles aceitam Jesus, e quando ele chega na igreja já quer logo fazer sucesso também no meio gospel e acaba caindo. Mas você tem parado, tem passado pelo processo, 6 anos aí, mas firme, sabendo que Deus tem uma promessa também com você no meio evangélico, para ganhar almas, para levar a palavra do Senhor mais avante. E você tem suportado esse tempo, que é um tempo também que Deus te prepara para quando chegar o momento dele exaltar você. Você tem estrutura dentro do Evangelho, dentro de uma vida espiritual, para que o projeto continue. Isso é muito importante, né? Muito importante. É assim, logo que eu voltei para a igreja, Jesus me deu força para mim voltar para a igreja, eu recebi proposta. Eu recebi proposta para ser um pregador, para cantar no mundo gospel. Mas eu rejeitei. Por quê? Porque quem me procurou para me patrocinar não era confiável. Eu fui estudar o processo deles, não era confiável e suspeita de que também não pertencia a Deus. Então o que eu fiz? Eu rejeitei. Né? Então é melhor esperar. Até porque Deus, todas as promessas de Deus, para todos os homens de Deus, tem o tempo. Então não adianta, o diabo ele sabe daquele tempo. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar infiltrar no meio, para quê? Para abreviar, que é para você fazer tudo errado. Fazer tudo errado por quê? Porque você, sem preparo, você não faz nada certo. É verdade. Queria pedir para o irmão Pedro olhar um pouquinho mais para a câmera quando estiver falando, para os nossos ouvintes ver melhor. Irmão Pedro, isso é muito importante. Existe um tempo, né? As coisas, a Bíblia diz em Eclesiastes que existe um tempo para todas as coisas. E se a gente não esperar esse tempo, a gente acaba cometendo erros, né? Mas agora eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a importância da família nesse processo que você passou, de você deixar o secular e vir para Jesus e estar suportando esse processo. Eu sei que foi muitas provas, tem sido muitas provas, muitas lutas, mas fala para mim da importância da família nesse processo. Rapaz, a importância da família, não só na minha vida. Na realidade, assim, a pessoa procura, que nem você está fazendo a procura sobre mim. Então, a família na vida de todo mundo é muito importante, como na minha família também. Minha família, a gente diz assim, na vida do crente é uma corda muito forte. Porque a gente tem um apoio, você tem em quem pensar. A questão da família é assim, na maioria das vezes, se você não está bem com a sua família, você também não está bem com Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz,
se você não cuida da sua família, você é pior que o ímpio. Então a família é algo de muita importância na vida do ser humano, que seja ele homem ou que seja mulher. Então a família é de muita importância, o carinho que você tem pela sua família, que você recebe e que você dá também. Então o homem sem família, a gente pode se dizer que é algo a menos na vida do crente. O crente que não tem uma esposa, o crente que não tem filhos, entendeu? Faz uma diferença muito grande. E na minha vida, faz uma diferença para melhor. Isso é importante, a família é a base, não é? Do homem, da mulher. A família é o alicerce, né? E nós estamos vivendo num mundo onde a família vem sendo atacada de tudo quanto é lado, ideologias, às vezes é um colégio que tenta distorcer a mente dos filhos, mas a gente entende que Deus, aquele que criou a família, ele mantém a família e ele tem projetos para a família. Eu queria também falar com você a respeito dos seus projetos, né? Os seus projetos dentro do reino de Deus, aquilo que você pensa, aquilo que você espera da parte de Deus e como que você está se preparando para esse tempo que Deus tem da sua vida. Esse projeto de Deus na minha vida, eu posso dizer assim, que eu estou me preparando como? Eu estou me preparando estudando Bíblia, orando mais, então louvando mais. E a gente vai se preparando nessas três coisas que eu falei, assim, porque o tempo de Deus é o tempo de Deus. Mas Deus, ele vai usar o que você tem. Deus não vai usar o que você... Como que Deus vai usar em você o que você não tem? Então o crente ele tem que se preparar na leitura da Bíblia, no conhecimento da palavra de Deus. Ele tem que se preparar vigiando para quando Deus precisar dele, ele está no meio. Né? A gente tem que fazer a parte da gente. Então eu tô pensando assim, que eu tenho que estar ao dispor de Deus, mas preparado. Porque na maioria das vezes a pessoa às vezes está ao dispor de Deus, mas sem preparo. Aí fica difícil. Então o homem de Deus, ele tem que estudar, ler a Bíblia. Por quê? O homem de Deus ele tem que saber manejar a palavra de Deus. Não só nesse sentido, mas a cada dia você vai se libertando através do conhecimento da palavra de Deus. Então, um dos maiores preparos que eu estou tendo na minha vida, com muito cuidado, é sobre essa questão. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, memorizar a Bíblia. Esse é um dos maiores preparos que eu estou me preparando para quando Deus precisar de mim, em qualquer cargo no reino, eu esteja preparado. Ou pelo menos me preparando. Isso é algo muito sábio da sua parte, está fazendo isso aí, porque Deus ele faz promessas e dá tempo para que a pessoa se prepare para o cumprimento daquela promessa. É verdade. E a gente tem que estar buscando esse preparo a cada dia, principalmente no momento que nós estamos vivendo, onde a igreja, em termos geral, ela está carente de pessoas sinceras, carente de pessoas espirituais. Nós estamos tendo muitos teólogos e poucos profetas. Nós estamos tendo muita gente com grande conhecimento, mas com pouca espiritualidade. Eu queria também que você falasse sobre isso, né? Antigamente nós víamos que o batismo com o Espírito Santo era uma coisa que acontecia direto no meio das igrejas,
todo mundo buscava o batismo com o Espírito Santo. Hoje é a coisa mais difícil que tem você ver alguém sendo batizado com o Espírito Santo. Você atribui isso aqui, essa falta dessa promessa, que é uma promessa de Jesus sobre a igreja, e de repente está tão fragilizado, assim, quase não está acontecendo. Você acha que isso é devido a quê? Rapaz, o que eu vejo é assim, porque na nossa vida, e poucos profetas. Nós estamos tendo muita gente com grande conhecimento, mas com pouca espiritualidade. Eu queria também que você falasse sobre isso, né? Antigamente nós víamos que o batismo com o Espírito Santo era uma coisa que acontecia direto no meio das igrejas. Todo mundo buscava o batismo com o Espírito Santo. Hoje é a coisa mais difícil que tem você ver alguém sendo batizado com o Espírito Santo. Você atribui isso aqui, essa falta dessa promessa, que é uma promessa de Jesus sobre a igreja, e de repente está tão fragilizado, assim, quase não está acontecendo. Você acha que isso é devido a quê? rapaz, o que eu vejo é assim, porque na nossa vida, não só no meio dos evangélicos, mas também em todas as áreas, aquilo que não se é ouvido também não é adquirido um interesse. O porquê que está acontecendo de pouco batismo? É porque muito pouco se ensina, muito pouco se fala na igreja. Então, os pastores e dirigentes, os pastores de modo geral, eles deixaram de falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, pessoas que aceitam Jesus Cristo, eles nem ouvem falar. Como que eles vão despertar interesse por algo que eles nem ouvem falar? Então, é aí onde dificilmente acontece um batismo com o Espírito Santo. Sabe aonde acontece mais batismo com o Espírito Santo? É na igreja que o pastor muito fala. Falou uma grande verdade, né? É exatamente isso aí, essa doutrina, esse ensinamento sobre a necessidade do batismo com o Espírito Santo, ele vem desaparecendo dos púlpitos da igreja. E isso tem trazido um prejuízo muito grande, sem falar também nos pastores que acabam, em nome de combater a meninice, levando as pessoas a se desinteressarem pela busca pelo batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, que são coisas importantes para a igreja. Mas eu acredito que Deus, nessa última hora, não é que Ele está trazendo um novo avivamento, não, o avivamento já veio, mas Ele está despertando um povo com sede do Espírito Santo. Esse povo despertado vai buscar mais, e então vai haver um despertamento espiritual no meio da igreja de Deus. Eu quero agora falar um pouco, não poderia deixar de falar de uma grande intercessora da nossa família, que é a irmã Conceição. Irmã Conceição está lá no Mato Grosso. Um abração para você, minha irmã, um beijo. Deus te abençoe mais. Você sabe que Deus nos presenteou com uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher que tem passado por grandes lutas, mas que tem permanecido aí como uma heroína da fé, orando pela família. Queria que você falasse um pouco da irmã Conceição. A irmã Conceição, ela, para mim, ela é uma irmã mãe, porque ela ajudou a cuidar de mim. É uma pessoa que tem um carinho muito grande por mim. Eu vejo, eu sinto no abraço dela, quando ela visita a gente. E a Conceição, ela, resumindo, ela nunca deixou de orar por mim. Todos os momentos ela sabia que eu estava no mundão, que eu estava cantando, eu estava gravando música daí para agradar o mundo, entendeu? Mas não só ela, tinha pessoas de joelho orando, dizendo: Senhor, não deixa eu ir para o inferno, não deixa eu morrer daquele jeito, entendeu? Então ela é uma pessoa que, além de tudo, uma pessoa muito carinhosa comigo. Ela, resumindo assim de uma forma, pode-se dizer mais do que uma mãe. Por quê? Porque eu recebi da Conceição um carinho que a minha mãe não me deu.
Porque você sabe que antigamente, eu não sei todos os outros, mas os pais da gente eram muito grosseirão com a gente. É verdade. Né? Não colocava a gente no colo, não beijava, não abraçava, né? Então, já ela era diferente comigo. Eu via um carinho, eu via um amor, entendeu? Então é dessa forma que eu tenho ela. É uma companheira, uma irmã na oração, na crença, é uma mãe, uma parceira, uma pessoa que sempre se preocupou comigo. Ela está incluída no grupo de pessoas que nunca desistiu de mim. Graças a Deus. Glória a Deus. Irmão Pedro, hoje você é um homem com 50 anos, um homem maduro, um homem que passou por muitos momentos nessa vida difíceis, muitas lutas, perseguição, e também um homem que desceu no mundo, no pecado, nas coisas erradas, e você tem muitos exemplos. Que conselho você daria hoje para o adolescente, para o jovem que está trilhando aí no primeiro passo da vida adulta? Qual o conselho você daria para eles? Rapaz, hoje eu sempre tenho aconselhado aos jovens, as pessoas que estão aí principalmente os que chegam, né, que está nessa fase de 13 a 20 anos, não experimente droga, incluindo bebida alcoólica. Se a pessoa conseguir, na vida, se sair desses dois vícios, ele já deu um passo muito grande na vida. Por que eu falo assim? É porque de todas as coisas que você faz de errado, mas se você tiver na sua mente, a coisa é diferente. Agora, quando você parte para a droga, para a bebida alcoólica, você começa a fazer o que você não sabe. No outro dia, alguém vai falar para você de algo que você vai dizer, eu não vi, eu não lembro. Então aí é aonde começa tudo errado na vida do ser humano. Por que eu digo? Porque na minha vida começou assim. Aí depois, a dificuldade para você sair é muito grande. E eu não tenho vergonha de dizer, que nem eu sempre tenho falado. Eu só dei conta de sair porque Jesus me tirou. Se Jesus não estende as mãos para tirar você de lá, você não ia sair não. Eu não tinha força. E além de tudo, além de eu não ter força, eu achava bom. O problema todo está aí. Isso é uma lição de vida muito importante para a nossa juventude, né? Nunca entrar por esse caminho aí das drogas, do alcoolismo, porque meu irmão aqui está dando um testemunho que ele conseguiu sair lá porque Jesus pegou ele e tirou de lá. Mas teve muita gente, inclusive pessoas que a gente conhece, que morreram nessa prática e não conseguiram sair. Não conseguiu sair. Mas louvado seja o nome do Senhor, que tirou você de lá. Graças a Deus. E trouxe aí para você esse conhecimento de Cristo, essa vontade, essa paixão por Jesus, né? Esse amor, essa vontade de servir a Ele, né? Isso é muito importante. Eu também aconselho os jovens, né, a buscarem a Deus, né, na sua juventude, porque é muito importante você dar a sua juventude para Deus. Eu estou aqui batendo esse papo com o irmão Pedro. Eu vim para a igreja aos 19 anos, definitivamente, e eu louvo a Deus, porque se eu não tivesse voltado para a igreja aos 19 anos, às vezes muitas coisas ruins teriam acontecido na minha vida. Porque em Deus, com Deus e para Deus, é que nós conseguimos viver dias bons, dias especiais. Não estou falando apenas no sentido material, mas principalmente espiritualmente, porque Deus é a maior felicidade que o ser humano pode alcançar. Irmão Pedro, agora eu quero falar um pouquinho também sobre a esposa. Não é? Você é casado já com a irmã Antônia há quantos anos mesmo? 20 anos. 20 né? anos. 20 anos. A gente sabe, eu tenho 31 anos de casado,
sou 11 anos mais velho de casamento do que você. E a gente sabe que dentro de um casamento, nem sempre as coisas são flores. Mas quando você toma a decisão de viver junto, quando você entende que a pessoa foi colocada do seu lado para você navegar junto, e você vê o esforço da pessoa, fica mais fácil assim, levar avante. Queria que você falasse um pouco da sua esposa, em todo esse processo que você passou como um cantor do mundo, o cara dos shows, dos aplausos, que de repente você sair de tudo isso e falar assim, eu vou ser crente agora e deixar os holofotes, rejeitar convite para voltar para o mundo. Como que foi a participação da sua esposa em todo esse processo? Rapaz, sobre a esposa, é assim, ela, ela, ela me ajudou muito. Como, por exemplo, ela me ajudou até nas coisas erradas. A gente usou droga junto, bebeu cachaça junto, bebida alcoólica, todo tipo de bebida alcoólica, festa, tudo nós estava junto na vida errada. Quando eu me reconciliei e voltei para a igreja, então ela me ajudou muito. Por quê? Foi a primeira coisa que ela fez, foi voltar para a igreja também. Então, esse período e também sobre ajudar, ela me ajudou. Ela não me derrubou, ela sempre me apoiou. Quando eu estava lá no mundo, ela estava me ajudando lá. Tá no erro, ela estava no erro, me ajudando, entendeu? Me ajudando a comprar teclado, me ajudando a comprar som, alguma coisa que faltava, ela estava me ajudando. Quando eu voltei para a igreja, quando ela voltou também e canta na igreja. Então, ela é uma pessoa que eu posso dizer assim, que ela sempre esteve do meu lado. Ela sempre me ajudou, sempre quando eu estava errado e agora, e ela continua ajudando, graças a Deus. A gente tira campanha de oração junto, a gente louva junto, lê a Bíblia junto. Então, eu posso dizer assim, todo casal, as pessoas sabem que nem sempre é aquele mar de rosa que não existe na vida de ninguém. E nem o mar mesmo não existe esse oceano de rosa, né? Então, ela é a pessoa que muito tem me ajudado. Graças a Deus, é, em alguns pontos, nos casais, a gente sabe que para viver aqui e acolá um tem que dar o braço a você e vice-versa. Tem que ser desse jeito. Mas em termos de ajudar é, no, nos dois processos da minha vida, nas duas fases da vida, mundano e crente, ela sempre me ajudou. Graças a Deus, eu tenho uma pessoa muito ótima para me ajudar. Deus me deu. Maravilha, isso é muito importante para a vida do homem, ele ter uma esposa que tem esse entendimento. Eu tenho que estar ao lado do meu marido em qualquer situação, eu tenho que apoiar, né? E Né? Então, ela é a pessoa que muito tem me ajudado. Graças a Deus, é, em alguns pontos, nos casais, a gente sabe que para viver aqui e acolá um tem que dar o braço a você e vice-versa. Tem que ser desse jeito. Mas em termos de ajudar é, no, nos dois processos da minha vida, nas duas fases da vida, mundano e crente, ela sempre me ajudou. Graças a Deus, eu tenho uma pessoa muito ótima para me ajudar. Deus me deu. maravilha, isso é muito importante para a vida do homem, ele ter uma esposa que tem esse entendimento. Eu tenho que estar ao lado do meu marido em qualquer situação, eu tenho que apoiar, né? E eu costumo dizer que casais que navegam o barco na mesma direção, eles vão chegar ao outro lado. É Eles verdade. vão passar qualquer oceano que estiver na frente deles. Né? O não passa é quando um rema para um lado, outro rema para o outro. Fica difícil. Aí não tem como, né? Irmão Pedro, eu queria também te fazer uma pergunta sobre filhos. Qual a importância dos filhos na sua vida, na sua história? A importância dos meus filhos na minha vida, na minha história, como eu
sempre tenho procurado ser uma pessoa, assim como meu filho, uma pessoa carinhosa, uma pessoa presente. Inclusive eu tenho uma menina minha que ela, em alguns momentos, ela até já falou para mim: o que seria de mim, pai, se o senhor não existisse? Na hora de um conselho. Ela nem conversa com a mãe dela. Se ela está longe, ela já passa logo um áudio para mim: pai, eu estou passando por isso, por isso, por isso. Então ela já chegou a falar para mim: eu não sei, pai, o que seria de mim se Deus não tivesse colocado isso na minha vida. Então, os meus filhos eu tenho assim, primeiramente, preocupação, que a gente se preocupa com os filhos da gente. Mas a importância dos filhos na minha vida é, como por exemplo, às vezes você chega de um lugar ou de um serviço, você chega cansado. Quando um filho seu abraça você, você como pai, você sabe disso. Até o cansaço vai embora. É verdade. Então a importância dos meus filhos, né, na minha vida, eu posso dizer assim, aqui, porque primeiramente Deus. Mas aqui, 50% a esposa e 50% filho. Por que eu digo assim? É porque quando eles estão fora, está só ela aqui mais eu sinto falta de mim. Mas também vice-versa. Quando um e o outro. Agora, quando está todo mundo na casa, aí o coração do pai se sente à vontade. Então, a importância dos filhos, para mim, é algo muito bom. Algo muito prazeroso. Graças a Deus por isso. E a gente sabe que os filhos, eles são, como se diz, um para-raio. Às vezes você está revoltado com alguma situação, mas quando você olha para os filhos ali e vê o carinho deles, vê eles na lida da vida deles, já, às vezes já se dando bem em alguma área, você se sente realizado. Assim, olha, eu estou passando por isso aqui, mas Deus me abençoou que eu criei meus filhos estão aqui, meus filhos viram o meu esforço para dar o melhor para eles. Isso traz uma certa calmaria na vida da gente, é verdade. Isso é muito bom. Eu louvo a Deus também pelos meus filhos, tenho 3 filhos maravilhosos, uma neta, e é motivo de muita alegria. A minha base, humanamente falando, são eles. Né? São a família de modo geral, mas principalmente o núcleo mais próximo de nós, que são esposa e filhos. Né? E bom, Pedro, nós agora já chegando aqui para o final da nossa entrevista, eu queria que você deixasse uma palavra para a nossa família, de um modo geral. A gente está falando aqui de irmãos, né? Tem eu e você, tem a irmã Conceição, temos também a irmã Francinete, o irmão Domingo, a irmã Sônia, e eles, cada quem com suas famílias. Eu queria que você deixasse uma palavra de Deus para toda essa família. Sobre a nossa família, e primeiramente eu quero falar que eu vejo a nossa família assim, porque nós somos uma família, até o momento, assim, muito distante. Muito distante, assim, eu estou falando assim, sobre um áudio no telefone, um bom dia, paz do Senhor, né? A gente ficar mais por dentro um da vida do outro. Eu vejo esse distanciamento nosso, assim, sobre essa amizade, sobre essa, da gente se chegar mais, né? A gente não tem briga, a gente não tem confusão com ninguém. E mesmo assim a gente é tão distante, assim, de diálogo, né? Então eu sinto essa falta, essa necessidade nossa desse lado, né? Mas a nossa família, nós temos um privilégio muito grande, porque é uma família crente. É verdade. Dificilmente alguém tem uma família que nós pode dizer que a nossa família é toda crente. Né? Então, se hoje eu tivesse uma palavra para mim, um conselho para mim falar para a nossa família, qual seria? Vamos nos se aproximar de Deus, pedir a Deus para que a gente não venha se desviar.
Por quê? Porque difícil era a gente aceitar Jesus. Isso aí era muito difícil. Agora, já que a gente está todo mundo crente, a palavra que eu tenho é essa. Vamos orar uns pelos outros e vamos seguir firme no Evangelho e deixa que Jesus Cristo tenha o melhor para nós. Graças a Deus. Essa é a minha palavra. Por mais que as coisas pareçam difíceis, mas não vamos abandonar a fé. Não vamos abandonar o barco. Vamos seguir em frente que vai dar certo. Essa Amém. é a minha palavra. Amém. Graças a Deus. Né? Acabamos de conversar aqui com o irmão Pedro Bispo. O irmão Pedro Bispo é um pregador da palavra de Deus e ex-cantor do mundo. Você cantava o estilo brega, não é isso? Eu cantava brega, eu cheguei a gravar música brega e também o estilo de seresta. Chegou a gravar 2 CD, me parece? 3 3 CDs, né? CD. Então nós louvamos a Deus porque o Senhor Deus tem o melhor para cada um de nós e resgatou o irmão Pedro. E fica aí também para você que tem vontade de voltar para Jesus, que está desviado. Não pare de insistir, de voltar. Tenha fé. Jesus vai te arrancar de onde você estiver. É só você crer em Deus, você ter a vontade e lutar por isso. Eu me lembro que você chegou a falar para mim que tinha reconciliado bastante vezes. Quantas vezes você chegou a reconciliar? Eu reconciliei até onde eu contei 20 vezes. 20 vezes. Nunca passei um ano sendo crente. Nem 6 meses eu não conseguia passar. Então, sempre... Então, quando eu estava... Isso aqui é uma coisa também de muita importância que eu quero deixar gravado para as pessoas, principalmente os desviados, ou saber como é que passa na vida, não só passava na minha cabeça, mas na cabeça de todo mundo. Às vezes as pessoas diziam, rapaz, o Pedro Paulo tem música bonita e que ele mesmo é o compositor, e tinha algo na minha vida que me impedia de fazer sucesso. Ainda que as músicas eram bonitas. Quantas vezes eu deixei de fazer a apresentação? Por quê? Porque quando eu estava cantando, muita gente se divertindo, dançando, vinha na minha cabeça. Deus me fazia eu me lembrar. Aqui não é teu lugar. Então eu perdia o interesse por aquilo que eu estava fazendo, por a música. Eu perdia o interesse. Mas não largava, porque eu era preso. Eu perdia o interesse, mas não largava, porque eu era preso. Então, eu precisava que Jesus Cristo me libertasse. E ele me libertou. Quando ele me libertou, eu larguei de uma vez. Isso é muito importante, né? Aquele que conhece a palavra de Deus, ele não consegue ser feliz no mundo. Ele vive uma ilusão. Então você vivia uma ilusão. É verdade. Né? Pensou que ia fazer sucesso no mundo, ia ser reconhecido no Brasil todo, enricar, mas Deus disse, não, eu te chamei, eu te dei conhecimento da minha palavra e você está nas minhas mãos. Não é? E É verdade. glória a Deus por esse agir de Deus na sua vida. Né? Então, irmão Pedro, é isso aí. Eu estou feliz por estar aqui nessa visita, na sua chácara. E também está ao lado da nossa mãe, uma guerreira, né? Minha mãe é uma guerreira, aí com seus 88 anos. Graças a Deus. Uma pessoa de uma estrutura gigantesca, que nos apoiou, que estava sempre do nosso lado. Nosso pai já dorme, já não está mais nesse plano, também foi um grande guerreiro. E hoje temos eu, tem você, não é? E o restante dos filhos, a família. Louvamos a Deus por esse legado dos nossos pais e também, acima de tudo, por aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Irmão Pedro, a parte do Senhor. A paz do Senhor. Um prazerzão estar conversando com você foi aqui. todo meu. Que Deus abençoe. Felicidade. E que esse testemunho de vida seu possa despertar e alcançar muitas vidas. Um abraço para todos. Fiquem com Deus. Amém. Glória a Deus.